Hoje não se fala em outra coisa, o assunto do momento é o Bitcoin, que só no ano de 2021, até a época que estou gravando esse vídeo, o criptoativo subiu mais de 150%. E nos últimos 12 meses acumula uma alta de aproximadamente 700%. E milhares de investidores pelo mundo aproveitaram essa subida do preço da criptomoeda para ter a multiplicação dos seus investimentos por diversas vezes. E aquele investidor que ficou de fora, que não pegou toda a alta do Bitcoin, ele tem aquele sentimento de perda, o que na psicologia dos investimentos é chamado de FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é aquela sensação de estar de fora, aquele investimento que trouxe altas rentabilidades. Então tem que tomar muito cuidado para não agir por impulso, para não entrar de forma errada no ativo. E aqui já deixei a minha opinião sobre o Bitcoin em vídeos anteriores, inclusive eu tenho na minha carteira, mas acredito que o Bitcoin ele surge como uma possibilidade de diversificação de portfólio. Então dentro da nossa carteira de longo prazo, uma pequena parte serve como exposição nesse ativo e se lá na frente ele valer muito, pode ser que ele traga uma possibilidade de ganho dentro de um portfólio completo e nunca se expor totalmente no ativo, se concentrar e colocar todo o seu capital em risco, tudo bem? Então essa é a minha opinião. E nesse vídeo vamos conhecer uma nova alternativa para se investir no Bitcoin. O que até aqui era possível somente por uma corretora específica. Então ir lá fazer a compra do Bitcoin, armazenar o criptoativo, ter uma chave privada para ter uma carteira e guardar o Bitcoin. Hoje é possível também investir por meio do ETF, que é o Exchange Traded Fund, que é um fundo de índice que aqui no Brasil que vai acompanhar o desempenho de um indicador. E esse índice ele fica lá nos Estados Unidos e ele vai ter o seu desempenho conforme a criptomoeda, conforme o Bitcoin. E o nosso ETF aqui ele vai acompanhar esse indicador. E o ETF é possível negociar pela corretora. Então aqui pelo nosso home broker posso acessar como a gente compra e vende uma ação. É possível também negociar o ETF, tudo bem? Então ele aparece com uma forma mais acessível, que junto com a nossa carteira de ativos na corretora é possível agora negociar também o ETF e ter junto com o nosso portfólio, tudo bem? E quais são os dois ETFs que surgem como alternativa para o investidor comum? O primeiro deles é o Hash11 e o segundo é o QBTC11. São dois ETFs novos. Existem muito poucos ETFs no mundo que replicam o desempenho da criptomoeda, do Bitcoin, o que traz agora um pouco mais de credibilidade, inclusive aqui no Brasil. E aqui nesse vídeo a gente vai tratar desses dois ETFs e lá no final eu vou dar a minha opinião, o que eu acho do investimento, se ele serve ou não como alternativa. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Garcia, sou o criador do canal Invest Holder e peço para você já se inscreva aqui no canal, clica no botão vermelho. Também vou deixar aqui no primeiro comentário afixado um link para me seguir lá no Instagram. Por lá também faço posts diários falando sobre investimento. Então clica lá e me siga no Instagram. Vamos prosseguir. Vamos falar aqui sobre os dois ETFs, o Hash11 e o QBTC11. Primeiro, vamos falar do Hash11. O Hash11 ele tem como gestora a Hashdesk, que já possui inclusive fundos de criptoativos aqui no Brasil. Tem aqueles fundos que tem a sua alocação, a sua exposição no Bitcoin e outras criptomoedas, tá? Então traz agora o Hash11 como uma nova alternativa. E o Hash11 ele acompanha o desempenho de um indicador do NCI lá nos Estados Unidos, Nasdaq Crypto Index. Então ele vai perseguir esse alvo, que é esse indexador. Dará também exposição, além do Bitcoin, em mais 5 criptoativos, que são eles. Então a carteira do Hash11 vai estar exposto 77%
ao Bitcoin, 18% ao Ethereum, 1,4% ao Litecoin, 1% ao Chainlink, 0,7% ao Bitcoin Cash e por fim um pouquinho de Stellar. Então essa é a composição da carteira do Hash 11, que ao meu ver já traz também uma possibilidade de você investir em um ETF e ter a exposição, ter a diversificação em outros criptoativos, que é muito positivo. E qual é a taxa de administração do Hash 11? A taxa de administração do Hash 11 é de 0,3% ao ano. Mas aqui a gente tem que destacar, não é somente isso. Como o nosso indexador lá, o NCI, tem uma taxa de administração sobre o patrimônio líquido lá do fundo de 1%, a gente tem que somar esse 1% ao 0,3% e temos uma taxa de administração final de 1,3%, que ao meu ver é uma taxa muito alta para se investir para um ETF, tudo bem? E agora vamos falar do QBTC11. A gestora do QBTC11 é a QR Asset Management, tá? Então essa é a gestora do QBTC11. E o QBTC11 ele acompanha o desempenho de um indicador também lá nos Estados Unidos, de um índice, que é o Chicago Mercantile Exchange, o CME. Então, o nosso QBTC11 aqui no Brasil, aqui na B3, vai acompanhar o desempenho desse indicador. E ele está exposto de forma de 100% da sua carteira no Bitcoin. Então, diferente do Hash 11, que tem uma diversificação em outros criptoativos, QBTC11 ele está direcionado, ele está 100% alocado no Bitcoin, tá bom? E qual é a taxa de administração do QBTC11? É de aproximadamente 1% ao ano, que para mim é uma taxa muito alta quando se fala em ETF. Temos ETF nos Estados Unidos que tem taxas de 0,05%, 0,09%. Então, quando a gente vem com uma taxa de 1%, foge um pouquinho a regra dos ETFs, tudo bem? E qual é a minha opinião aqui sobre os dois ETFs, se eles servem ou não como alternativa de investimento? Então, vamos comparar para aquela possibilidade de a gente investir diretamente no Bitcoin, ter uma conta em uma corretora específica e comprar o Bitcoin. Vamos analisar aqui principalmente quanto às taxas, a tributação e a acessibilidade. Aqui vamos comparar. O que a gente tem que ver é que esses dois ETFs eles têm como grande vantagem trazer a acessibilidade ao investimento. Então, o investidor que já tem a sua carteira de ativo, ações, fundos imobiliários, outros ativos na sua corretora, ele pode incorporar ao Bitcoin somente por meio do home broker. Então, traz acessibilidade. Essa é a grande vantagem desses ETFs. Só que nada é de graça. A acessibilidade vai ter um custo, que é a taxa de administração, como eu trouxe aqui no vídeo. Vai pagar taxas acima de 1%, o que, ao meu ver, traz um custo muito pesado no longo prazo. Imagina, todo ano pagando sobre o patrimônio investido 1%. Então isso aí lá na frente traz uma perda de resultado, tá? Então, quer acessibilidade? Vai pagar o preço. Se não, monta uma conta em uma corretora, em uma exchange e compra diretamente o teu criptoativo. Vai ter um pouquinho de trabalho para criar as chaves privadas, ter uma wallet, ter uma carteira para guardar os seus bitcoins. E quanto à tributação, como funciona a tributação para se investir diretamente no Bitcoin? Nós temos a tributação de 15% sobre os ganhos líquidos no Bitcoin. Só que existe uma isenção para negociar o Bitcoin nas vendas até 35 mil reais. Então essa isenção traz uma facilidade e uma possibilidade de a gente deixar de perder dinheiro para o governo usando da isenção. Isso investindo diretamente lá na corretora no Bitcoin. E no ETF, como que é a tributação? É de 15% sobre o ganho líquido. Então vou comprar o meu ETF e vou fazer a venda. Se eu tive lucro na operação, a alíquota é de 15% sobre o ganho, independente do valor. E aqui não existe faixa de isenção. Então você pode negociar muito pouco e já vai pagar também o IR, vai pagar o imposto de renda, tudo bem? Então essa também é uma desvantagem do ETF em relação a investir diretamente no Bitcoin.
E estes aspectos para mim são muito importantes, tanto a tributação quanto a taxa, quanto a acessibilidade. Temos que levar em conta em todos os ativos que venhamos a trazer para o nosso portfólio. A todo momento que vamos avaliar o investimento, temos que fazer essa comparação. E para mim aqui, o ETF ele sai perdendo nas questões da tributação e da taxa. Por isso eu prefiro investir diretamente, ter uma conta em uma corretora específica e comprar o Bitcoin. E se eu precisar vender, eu vou usar da faixa de isenção até R$35.000 para não pagar imposto e assim aumentar o meu resultado ao longo do tempo, no longo prazo. Então esse é o objetivo e sempre faça essa análise, compare as possibilidades e aquilo que pode trazer uma perda de rentabilidade, uma perda no seu patrimônio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Também está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês realmente tenham gostado e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!